deixa eu iniciar falando um pouquinho, rapidamente, sobre como eu entrei nessa área, mas muito rapidamente. Depois, se alguém tiver perguntas, né? Bom, princípio, muito obrigada, Mulheres de Luta. Eu fiquei muito honrada com esse convite. Espero que todos assistam os 4, né? Porque acho que complementa. E quando a Vanessa me convidou, falando que poderia falar da parte da ilustração, eu até coloquei na minha divulgação como livro ilustrado, né? Onde entra personagem, mas esteticamente como se expressa num livro ilustrado. Isso para ter um foco, porque são tantas coisas, né? Bom, eu comecei também, foi em mais ou menos, quando eu assumi como alguém que ia trabalhar com literatura infanto-juvenil ou com livros, foi no início dos anos 90. Apesar de que eu comecei a estudar já nos anos 80 sobre livro ilustrado, e quando era criança já chegavam livros ilustrados, ou o que eu acabo chamando de ehon, usando o termo japonês, ou picture book, alguns usam o termo inglês, alguns falam de álbum, ou livro ilustrado, para não confundir tanto com livro-imagem, porque no Brasil o livro-imagem ficou conhecido muito livro sem palavras. Então, usamos livro ilustrado, fazendo uma pequena diferença entre livros com ilustração. Isso porque tem livros que é mais texto e a ilustração entra quase como um respiro ou fazendo parte de um design, né? Ao longo das projeções eu vou falar um pouquinho, mas eu vou focar mais nesse livro ilustrado. Eu acho que podemos, a partir daí, podemos começar a compartilhar as imagens, né? Só uma coisa que eu queria, antes disso, tem tantos livros ilustrados bacanas no Brasil, mas como também tem, hoje em dia tem muitas palestras, tem oficinas e outros colegas muito competentes falando também, mostrando os livros, então eu queria contribuir, então eu acabo separando alguns livros do Japão, não só, mas alguns livros japoneses, para compartilhar, e um pouco para falar sobre personagem, ou falar sobre a montagem, e não há como não falar também da narrativa, né? Bom, então é isso, vamos lá. Podemos ir para as imagens. Isso. Bom, eu vou pedindo para a Vanessa ir passando, porque ainda não, né? Porque eu, aqui do meu note, tive um pouco de dificuldade, iniciando, então, em personagens do livro ilustrado, palavras, imagens e narrativa. Podemos passar para o próximo? Eu trouxe um texto. Esse é um texto da professora Nilma Lacerda, e eu estou lendo Manual de Tapeçaria, e bastante encantada. É um texto extremamente sofisticado, mas esse trecho me chamou muita atenção para falar de personagem, e ela fala de memória também. Como, entretanto, dar a você, Jomar, a autenticidade que a narrativa exige? Pois se você é feito de fios tecidos em minha memória, desde um tempo que se estende há muito e alcança os dias de hoje, oriundos de amplas e escuras regiões, esses fios dormitaram tranquilos a formar enredado novelo. Essa coisa da memória também está muito presente no trabalho que eu faço, né? Então esse trecho eu quis trazer, e trouxe mais alguns textos de outros autores falando sobre personagens e pessoas. Eu tirei na verdade, o livro está lá embaixo, personagem, livro personagem daqui, né? Betsy Bright. E aqui tem depoimentos de autores, e eu separei alguns
Criar personagem é, no meu ponto de ver, observar e imaginar. Tem um texto mais longo, mas eu destaquei esse trecho, né? Domingos Pellegrini, do Antônio Torres. Eles vêm do fundo de uma gaveta chamada memória. Moacir Ciclier vem de muitos lugares, isto é certo. Da infância, do dia a dia, de um encontro casual na rua, de uma foto ou notícia de jornal, das páginas de história. Quando a gente ouve falar sobre criação de personagem, cada autor traz um depoimento, né? Mas memória, imaginação e observação parece ser bastante constante em vários depoimentos. E eu também costumo pensar um pouco dessa forma, ou me inspirar na memória, na observação. A imaginação tem muito a ver com a memória também, porque é difícil imaginar a partir do nada, né? Vamos na próxima imagem. Bom, aqui é um ideograma. Não é uma aula de japonês, mas eu encontrei um livro muito interessante da professora Michiko Okano. E eu pensei, olha só que interessante o que ela diz sobre a estética do entre, estética do ma. Então eu estava usando muito para falar do silêncio, porque eu acabo usando já no Sumie, que é uma técnica que eu utilizo, ou no mesmo livro, o silêncio, o vazio, né? Mas eu gosto muito de usar os ideogramas, apesar de eu não ser uma expert em ideograma, mas consigo ler o japonês até um certo ponto. E quando eu vou pensar num conceito, eu vou buscar muito nos ideogramas. Então, esse é um ideograma que é fácil identificar, pessoa, né? Ito, peguei da minha anotação, fiz um desenho para facilitar aqui. E pode passar. E esse é o ideograma do ma, que seria o espaço entre. Essa estética do ma entra na música, entra na arquitetura. O livro da professora Michiko Kano vai fundo em várias questões, mas aqui eu queria falar desse entre. Coloquei um outro ao lado, tem um portão, né? Ideograma constituído por um portão e o sol, ou seja, o espaço e o tempo. Então, seria espaço do lugar, vamos pensar um ma entre um vão do trem e até a plataforma, poderia ser um espaço entre um tempo, ou entre esse espaço, né? E o que eu achei interessante, que pode passar aqui para outra, que pessoa, segundo a professora Michiko Kano, na China eles usam apenas essa pessoa, duas perninhas, né, esse ideograma. No Japão eles usam esse, que é lido como ninguém, ser humano. Então tem muito do ser humano, essa relação entre um e outro, né? A partir daí nasce a pessoa. Nós somos aquele ser humano que nos relacionamos tanto com o meio ambiente como com outras pessoas, né? Como personagens são inspirados em pessoas, né? Tem a ver com a vida. Então, a partir disso também eu queria comentar algumas histórias, enredos, mas principalmente a atuação das personagens. Podemos depois voltar para esse ideograma, porque são desenhos, mas para quem não conhece, às vezes é difícil guardar, né? Assim, não, pode ir nesse. Mas lá no final, se precisar, a gente volta para relembrar. Bom, aqui, esse ma, que é o espaço entre, ele funciona nesse vazio, né? Nesse ambiente. Então, tem três figuras. Tem uma lareira, pela postura deles, uma conversa, né?
provavelmente, até aqui eu não consigo ler tudo, mas dá para entender que é uma conversa cochichada. E agora, o que compõe esse todo vazio também faz parte dessa relação toda, né? Do ambiente, as pessoas, ele cria o clima, tão importante quanto essas pessoas que estão aí conversando, esses personagens, vamos dizer assim. Podemos ir para a próxima. Deixa eu só citar o nome do artista. É Haiga, de Takebe Socho. Haiga seria... eu pratico o sumie, que é aquela técnica da pincelada, e tem alguns haikaístas que foram considerados grandes haikaístas e outros grandes autores de sumie. E o Haiga são pessoas que trabalharam as duas coisas. Tem muito a ver com ilustração. Como ocupar um espaço junto com a palavra e a imagem. Então, Haiga de Takebe Socho. Vamos para o próximo. Outra vez eu estou usando aqui o ideograma. E de imagem, desenho ou imagem, e Ron de livro. Aqui o espaço, ele tem um livro com a dobra no meio, a costura, né? Como esse personagem, agora eu vou começar a chamar de personagem, esse ser, ocupa esse espaço. Essa é uma composição bem japonesa, eu diria, tanto que vários ilustradores se inspiraram também. Nakayama Koin, a forma como esse cervo olha para trás, esses capins, o posicionamento, né, quase perto da dobra. Então, é uma forma de montar um livro com imagem, que tem a ilustração. Pode nem ter palavra, mas aqui é um errom. E esse folhear, né? O que se apresenta ao olhar? Vamos passar. Aqui uma pergunta. Qual a motivação da personagem? O conflito. O conflito é aquilo que move a história adiante, que faz, vamos supor que se eu estou escrevendo uma história e colocando em páginas, pensando a gente chama de boneco esse planejamento, né? O que faz com que o leitor queira folhear essa página, passar adiante? Qual a motivação dessa personagem, né? E é o conflito. E como expressar o movimento das personagens esteticamente dentro de um espaço? Esse espaço, o livro ilustrado. Tem livros que é de manuseio também. Hoje em dia tem muitas formas de... Eu vou mostrar um outro também. Só tenho 2 aqui em casa, porque eu não estou na minha casa, estou na casa dos meus pais, mas assim, tem aqueles que são em forma de fichas, ou manuseia de uma outra forma, mas enfim, vamos pensar que esse livro ilustrado seria, você precisa de um manuseio, né? E virar a página, ou trocar a página, que tem alguns que são em forma de cartões, são os livros artesanais, né? Então vamos para o outro. Podemos passar. Olha, esse é uma ilustração de uma autora ilustradora alemã, Binette Schroeder, e chama Crocodilo, Crocodilo. Aqui tem uma composição para quem não conhece tanto a linguagem da imagem, tem uma perspectiva bastante inspirada na época do Renascimento, onde o peso está distribuído, é simétrico, né? E uma predominância de azul. A motivação... Se alguém tiver alguma dúvida e tiver com dificuldade de ouvir alguma coisa, me dá um alô. Nesse fundo azul, né, tem uma moldura, e lá adiante, acho que as pessoas conseguem reconhecer o Arco do Triunfo. Eu não vou poder contar toda a história, mas esse crocodilo,
ele fica sabendo que estão vendendo em Paris bolsas com couro de crocodilo, né? Ele fica bravo e vai para Paris, enfim. Mas aqui ela criou também um clima através da sombra e tem personagens que estão escondidos, uma forma de instigar a imaginação, né? Mostra tudo. Que mais? E falando um pouco de cor, cores que se aproximam e alguns detalhes em vermelho, amarelo, né? Mas a predominância é de um azul, o verde que se aproxima também. Podemos seguir. Aqui tem um livro japonês e mesmo não traduzindo aqui, mesmo não explicando a história, dá para perceber que tem dois personagens que um deles, pequenininho, não é só também porque ele deve ser mais novinho, uma criança talvez, mas tem um exagero, né, na cara desse outro personagem que parece bravo e até ultrapassa esse meio da página, né? Reparem que é bem focado nessa atitude dos personagens, essa cena. Quase não tem cenário, dá para ver que eles estão sentados, praticamente quase uma caricatura, né? Inspirado um pouco em máscaras. O vazio em volta funciona quase como uma moldura. E mais, a posição do texto, né? Mas já dá para perceber que um personagem está levando uma bronca, né? O outro está. Então tem aí um conflito e a motivação do personagem é que ele tem que resguardar o sonho dele. Bom, vamos passar para o próximo, primeiro sonho do ano. Aqui, a entrada e saída. Para ele guardar o sonho, para proteger o sonho, ele acaba sendo expulso, né? Mas essa imagem tem muito aqui de como se fosse câmera de cinema, né? Para mostrar esses personagens. A entrada e a saída. Tem que considerar que no livro japonês é o contrário do nosso, né? Mas ele está sendo expulso, então tem ali o barco e o mar. Não é um mar super azul, porque a paleta é reduzida, as cores são reduzidas. Mas tem a entrada dos personagens, vão chegando mais. Né? Podemos ir para o próximo. Aqui ele chega, né? Trouxe essas três cenas, ele chega e também tem uma entrada do outro personagem. Não há, no texto está escrito a ilha, mas ele aparece aqui só com uma gotinha de azul embaixo do barco. Ele chegou num outro lugar. Tudo é sugerido, né? E aqui os personagens que são os monstros. Os monstros estão presentes em muitos contos populares. Esse é um conto popular, né? Mas essa sequência eu trouxe mais para mostrar um pouco essa entrada e saída do personagem. Como um teatro, como aqui tem muito do cinema também, né? Aquele primeiro plano mais próximo, aqui um plano mais distante. E o personagem aqui está verde, né? De medo. Bom, é uma história de esperteza. Mas um mundo bem separado também pelo meio da página. O meio da página conta muito no livro ilustrado, onde posicionar a personagem, contando esse meio da página. Vamos para o próximo. Aqui um depoimento. No princípio, do Doc comparado. No princípio, o personagem se apresenta fragmentado na minha imaginação. Conheço muito pouco dele. Um tique, um comportamento particular perante um acontecimento, uma postura do corpo, um olhar, um sentimento predominante, uma visão fugaz. Por exemplo, a postura do corpo
eu vou mostrar bastante. A expressão do rosto é muito usada e também muito fácil das pessoas perceberem, né, se o personagem está bravo, está contente, ou qual sentimento que ele está. Mas também tem livros que a composição diz muito também. A forma como o vazio entra pode dar a sensação tanto de quietude, como dar a sensação de solidão também. Vamos passar. Olha, aqui, por exemplo, outra vez esse vazio, né? Personagens da Chihiro, Chihiro Iwasaki. Para quem não conhece, pode visitar Chihiro Museum. Tem imagens muito lindas e ela tem uma série com crianças, inclusive crianças de guerra. Aí o olhar é uma coisa, traz assim, olhar, mãos, né? As cores, muitas vezes é um rosa, no entanto, contrasta com o olhar. Aqui, está falando da postura do personagem, mas tem também esse vazio, que faz parte. E como está falando de um dia que ela ficou sozinha em casa, então tem a ausência da mãe aí. Toda essa ausência é percebida através desse vazio, postura dela, né? Atrás de uma cortina. Os ilustradores também acabam colocando muitos personagens secundários que não está no texto. Por exemplo, o gato, né? Eu mesma coloco gato, cachorro, algum outro elemento. São personagens que, de repente, não está no texto, mas está ali. Aqui, no caso, tem um papel. Tem um telefone, né? Será que esse telefone está tocando? Ela pode estar olhando, aguardando a mãe chamar, mas o gato está olhando também. Então, provavelmente, esse telefone deve estar tocando, né? Mas, assim, o que eu mais queria chamar a atenção é desse vazio mesmo, que tem uma pequena mancha que lembra um pouco essa coisa, talvez, da Porra, mancha eu da sublinho. chuva. Sim? Alguém quer falar alguma coisa? Comentar? Podemos seguir. Depois da Chihiro, muitos ilustradores se inspiraram na obra dela. E aqui tem Lina e o Balão, da Komako Sakai. Aliás, sumiu a imagem mas eu estou com o livro aqui. Esse tem em português, eu tive a alegria de traduzir, né? Da Komako Sakai. No japonês tem um outro nome. Então, o nome em si, muitas vezes, não é o mais... Não que não seja, porque alguns nomes não dá para trocar, né? Tem uma hora que dá. Aqui ficou Lina e o Balão. A escolha de Lina foi para ter uma sonoridade com um balão. Na tradução em inglês, eles colocaram o balão de... acho que o nome eles usaram lompa, porque tem em japonês é lompa, que é um nome muito estranho, mas tem uma coisa cultural aí também. Pelo menos eu acho que os japoneses adoram um nome estranho assim. Até a menina não dá para saber se é japonesa ou não. Pela atitude porque no final aparece até um haikai, uma coisa que lembra um pouco o haikai. Tem a mãe, você vê a cozinha. Falo, nossa, parece, tem alguma coisa de familiar de cozinha japonesa, mas pela característica da menina também não dá para saber tão bem. Mas tem uma coisa cultural aí, que no inglês eles colocaram o balão de Lompar. Então tem uma coisa de posse aí, né? Eu preferi optar por Lina e o balão, porque no original, não para ser literal com o original, esse balão vira personagem, não é posse dela.
A motivação dessa personagem é que ela tem uma perda, primeiro o afeto, em vários momentos a perda e a recuperação dessa, digamos, amigo, né? Torna-se um amigo. Então, quando ela quando ela ganha o balão, chega na casa dela, amarradinho no dedo, ela perde, a mãe recupera, aí entra a mãe para recuperar e amarra uma colherinha para não perder. A gente vai vendo que a motivação dessa personagem é essa amizade, né? Então, nós vamos seguindo para ver o que acontece nessa amizade com o balão. Bom, vamos para... Trouxe mais um. Aqui já é quase uma pessoa esse balão. Ela brinca, né? Faz uma coroa de flores, tem até uma colherinha que a mãe colocou, amarrado no fio azul, e ela colocou uma florzinha aqui na colher, com comidinha, conversa, vamos comer? Estava delicioso. Ela mesma faz a voz, né? Então, como se fosse uma pessoa, né? Só que acaba acontecendo uma perda. Vamos Acho que eu trouxe mais uma imagem. Aqui também eu não traduzi, mas pela atitude aqui da personagem, dá para perceber, né? Que ela está chorando, tem a mãe consolando, né? Tem uma perda, e tem uma parte muito bonita no final, mas aqui eu não vou chegar a mostrar também para não contar, né? Mas a motivação dessa personagem é o quanto ela consegue essa relação dessa amizade e, ao mesmo tempo, o afeto e também o conflito é ocasional. Ele é um conflito que pode acontecer num dia ou dois, né? É uma necessidade de quase um exercício para a vida, né? Dessa coisa da perda. Até mesmo aquela brincadeira de eu estou, não estou, parece tão simples, mas tem algo assim também, né? Através da brincadeira. Parece tão simples, uma brincadeira de criança, mas tem uma coisa bem profunda aí, né? Mas tudo tem a ver também com como isso é tratado esteticamente. Não tem assim não é um livro que, digamos, ele é até tradicional, traz um requadro, tem uma coisa retrô, né? Acho que a graça está nessa naturalidade dessa personagem, talvez nesse retrô também, nessa coisa meio retrô, e nessa naturalidade você quase reconhece, já viu alguém nessa posição, né? Um sobrinho, um filho, enfim. Podemos ir para a próxima. Agora, se alguém já foi em uma das oficinas que eu falei de narrativa, eu trouxe o mesmo livro. Tenho aqui. É um livro que eu fiquei muito encantado já há muito tempo por esse personagem, né? Esse livro é um livro grande até. Eu vou ler aqui o título. O Gato que Viveu 1.000.000 de Vezes. Bom, o título já instiga, e na capa já aparece esse gato. Pela postura, como um ser humano, né? Mas acho que dá para perceber que ele não parece ser um gato tão dócil, pelo olhar, né? Isso acho até que mais fácil de perceber aqui. É um gato assim meio... Ele já está olhando assim meio para o alto. Não parece daqueles personagens muito simpáticos ou dócil, né? Também no formato, ele traz de um lado desenho e de outro lado o texto, não é algo que extrapola, assim, um super design, é algo tradicional até.
Eu vou ler um pouquinho, um trecho, tá sem revisão, então me desculpe qualquer coisa, mas eu fiz uma tradução mais para apresentar aqui um pouco desse personagem, né? Eu gostaria que você separasse como, sem ter que explicar demais, a gente vai aos poucos entrando na característica no quem é esse gato. Havia um gato que não morria por 1 milhão de anos. Morria 1 milhão de vezes e vivia 1 milhão de vezes. Era um belo gato listrado e 1 milhão de pessoas cuidaram do gato. E 1 milhão de pessoas choraram a cada vez que ele morria. Mas o gato não chorou uma única vez. Bom, já começa instigando aí porque ele viveu 1 milhão de vezes e ele morria e ressuscitava, ou enfim, vamos para o próximo. Próxima imagem. Aqui eu juntei duas imagens. Eu vou ter que, não daria tempo de eu ler tudo, mas acho que, como é repetição, tem uma estrutura de repetição na primeira parte da narrativa, né? Então vão entrando outros personagens, lembrando outra vez daquele ideograma do entre, né? A pessoa entre, então sempre a relação com os outros, né? Uma vez o gato foi de um rei. O gato detestava o rei. O rei vivia em guerra e levava junto o gato, dentro de um belo cesto. Um dia, o gato foi flechado e morreu. O rei, em meio à batalha, abraçou o gato, só um minutinho, e chorou. Parou com a guerra, voltou para o palácio e enterrou o gato no quintal. Aí passa para outra página. Uma outra vez o gato pertenceu a um barqueiro. Aí começa uma repetição, só que o gato também detestava pertencer a um barqueiro e detestava o barqueiro. Por mais que o barqueiro gostasse dele, cuidasse dele, ele não gostava daquela vida. E acaba morrendo também um dia e o barqueiro chora, chora, chora. Aí podemos passar. Aí, uma outra vez, o gato pertenceu a um mágico e vivia no circo. Ele fazia um papel ali e o mágico, um dia ele errou alguma coisa e acabou cortando o gato no meio e morreu. Aí o mágico chorou, chorou, chorou e nunca mais quis fazer esse número e vai se repetindo. Houve uma outra vez em que o gato pertenceu a um ladrão. Cada vez a gente tem uma expectativa de que talvez agora com esse outro personagem que aparece, o gato vai se dar bem, ou ele vai gostar. Mas o gato detestava ser um gato do ladrão, estar com o ladrão. Ele era livre ali na rua, mas não gostava disso. Também acaba tendo uma morte, e foi mordido por um cachorro, né? E aí o ladrão chora, chora. Aí agora aparece uma velhinha. Aí você pensa assim, não sei se todos pensam, mas enfim. Agora ela vai adorar, agora sim, da velhinha o gato vai gostar. Certa vez, o gato pertencia a uma velhinha, mas o gato detestava a velhinha. A velhinha colocava no colo, cuidava dele, mas ele não gostava de pertencer a ninguém, talvez. Mas, enfim. Ele detestava todo mundo. Acho que alguém deve estar lembrando de algumas histórias. Eu até lembrei de um. E aí, um dia... Só que, nesse caso, o gato morreu bem velhinho, antes da velhinha. Aí ela enterrou o gato no jardim, chorou, 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 chorou. Depois uma vez em que o gato pertenceu a uma menininha. Bom, aqui todo mundo talvez já tenha até adivinhado, né? Pode ser que o leitor já até descubra, mas pode ser que alguns ainda tenham uma esperança. Ah, não, então é da menininha que ela vai gostar.
Deixa eu, volte um pouquinho, por favor, Vanessa, na menininha. Então, aqui pertencia uma menininha, e a menininha abraçava ele, fazia carinho, mas ele detestava isso, e de tanto que ela apertou, um dia ele morreu. É um tem um humor e ao mesmo tempo tem um lado trágico, um ainda que o humor se vai segurando, né. Bom, e aí acontece uma pequena reviravolta, e aqui a narrativa dá um outro pega um outro rumo, mas até aqui ele tem uma estrutura de repetição. Chegou o tempo em que o gato não era de ninguém, era um gato de rua. Pela primeira vez ele se pertencia. O gato gostava muito dele mesmo. Todas as gatas queriam se casar com o gato, mas ele não. Apenas dizia: "Eu morri 1 milhão de vezes." Apenas uma gata, gata branca, não olhava para ele. Faltou uma vírgula, desculpe. Então o gato chegava perto dela e dizia: tem alguém me dando um beijo, mandando um beijo. Não sei se é para mim, mas enfim, pode ser para outra aluna. Acho que deve ser para outra aluna, mas enfim, olhei agora. Então o gato chegava perto dela e dizia: "Eu morri 1 milhão de vezes." Assim, se gabando, né. "Ah, é?" E não dizia mais nada. Então ele queria cantá-la e dizia: "Eu morri 1 milhão de vezes." E ela dizia: "Ah, é?" E nada. Podemos ir para a próxima. Um dia o gato foi até a gata branca e deu 3 saltos. "Eu já fui até do circo." "Ah, é?" "Eu, 1 milhão de..." O gato desistiu de continuar. Desculpe, às vezes a digitação. Simplesmente perguntou: "Posso ficar perto de você?" "Pode." E o gato foi para perto da gata branca. Bom, aqui eu vou ter que resumir um pouquinho. Tiveram uns filhos, né, como dá para ver na imagem. Passou o tempo, o gato listado pensava em ver para sempre junto da sua amada. Os filhos se foram, cresceram, né? Eles estavam já provavelmente velhinhos, né? Podemos passar para a próxima. Um dia a gata branca não se mexeu mais. Pela primeira vez o gato chorou. Veio a noite, veio o dia, veio a noite de novo, amanheceu, o gato chorou 1 milhão de vezes. E ao lado da sua amada, ele não se moveu mais. O gato nunca mais voltou a reviver. Bom, queria comentar que se fosse só essa segunda parte, onde ele se pertence e constrói, se apaixona, também não daria até uma história. Porém, eu acho que fica com aquele jeito de autoajuda, né? Uma história de o que realmente dá uma sustentação estética na narrativa e cria o impacto e cria toda essa profundidade no personagem é a primeira parte, né? Que tem uma estrutura completa. Eu achei interessante esse livro porque até para mostrar em oficinas, por ter essas duas estruturas. A primeira, que é a repetição, muito usada nos livros ilustrados, alguns que trabalham com jogo, usa muito a estrutura de repetição, e a outra estrutura que tem eu até chamo, quando eu estava no Japão, meu professor falava de uma montanha, né, que não precisava ser aquele, às vezes tem um pico, às vezes pode estar eh, uma história que vai subindo, subindo e depois vai indo para o final, pode ser um pico no final, como aquela surpresa, ou pode ser várias montanhas, enfim, né. Então tenho a repetição na primeira parte e depois essa outra parte, que digamos que, amarra tudo, né. Deixa eu ver, acho que depois disso eu ia dar uma pausa, mas podemos passar para a próxima? Só para ver se eu deixei um depoimento. Antes do processo de criação, Vanessa, eu queria abrir uma vez para um pouco para mostrar rapidamente alguns livros que eu citei aqui,
e também para ver se alguém tem pergunta dessa primeira parte, porque depois eu vou passar um pouco para o processo de criação, um pouco do meu trabalho como e dar algumas dicas se tiver alguém que gosta de criar, né, aqui deve ter bastante Deixa eu olhar aqui se dores, chat. né. Alguém tem alguma pergunta dessa primeira parte? Eu vou mostrar olha, aquele livro que eu comentei do Estética do Mar, é esse livro aqui, para quem se interessa pelo na verdade ela fala tanto de cinema, mas tem muito de arquitetura, e para livro ilustrado ou eu que uso muito o silêncio até, tenho usado para falar desse silêncio no livro ilustrado, né. Michiko Kano é da Anna Bloom, mas tem também é muito interessante a palestra dela também, que pode ser encontrado tanto no site da Japan House, mas se alguém colocar mar entre espaço, ou estética do entre, e Michiko Kano, ela é professora da USP, vocês vão encontrar também palestra no YouTube. Então é bem interessante que ela fala dessa estética desse entre, né? É uma visão bem legal. Aí, o livro Manual da Tapeçaria, que eu citei, da professora Nilma Lacerda, está aqui, ela mostra um pouco o avesso da construção da personagem. É um romance, mas ela vai também entremeando com alguns trechos falando desse... São várias vozes, mas praticamente um manual de tapeçaria. Uma boa costureira, constrói, primeiro faz um alinhavo bem feito, aí eu lembrei também dessa coisa de construir um boneco, que é o protótipo do livro também, quase como esse alinhavo, né? Então tem até no avesso é o bordado, só que do avesso. Eu falei do livro... Esse livro aqui é da Aline Abreu, é construído a partir de um jogo, tem os personagens também, né? Mas essa estrutura de repetição. Então, são crianças brincando com maninha, sim, sim, adivinha, Ludovico, vire uma galinha. Então, tem esse jogo do abrir e fechar, esse tempo, né? Esse tempo do folhear também poderia ser considerado esse má do entre também, né? Poderia dizer assim. A estética ocidental usa bastante personagem centralizado, né? Então, aqui acontece uma repetição de vira jacaré, vira... Né? Então, esse é um livro que tem os personagens, mas também construído muito em cima desse jogo. Esse da Débora Barbieri... Aliás, outra coisa que eu gostaria de recomendar, a Débora Barbieri tem ela fez uma palestra que está aberta ao público. Eu compartilhei no meu Facebook sobre papel do papel. O papel como narrativa, então o tipo de escolha do papel. E esse livro eu acho interessante porque tem uma narrativa com sonoridade, os personagens, que é um gato e Maia e Mia, né? Que brincam de caixa, mas o próprio livro também é uma espécie de caixa. Acho que eu já mostrei uma vez em oficina, então não sei se alguns conhecem. Só não é tão fácil de achar porque é do Baba Yaga, mas acho que eles devem vender hoje pelo site do Baba Yaga. Mas eu acho que assim, todo o design acaba fazendo parte e ajuda a construção dessa personagem também, né? Às vezes o livro em si, a Débora fala que tem hora que o papel vira personagem também, mas faz parte, né, do todo. Esse livro, por exemplo, eu considero um livro mais com ilustração do que livro ilustrado.
porque os detalhes que entram são alguns elementos simbólicos, ou deixa eu abrir numa página. Aqui entra um elemento que não está no texto, mas eu quis colocar essa imagem para um capítulo que chama personagem. Cada capítulo é uma personagem, né? A saudosista. Desculpa, você pode depois repetir o sobrenome dela? Da Débora? É. Débora Barbieri. Acho que eu vou escrever no chat depois, né? Antes de entrar para o próximo. Débora Barbieri. Ela é designer, agora também ela escreve, fez meus livros também, alguns, de uma parceria. Esse livro, Histórias Guardadas pelo Rio, a gente falou de fio, a professora Nilma Lacerda falou de fio também, né? E aqui tem um fio que sai do balaio. É um livro que eu mais me enrosquei em vários fios, porque quando a gente entra numa história, não sabe bem onde vai dar, que foi o caso desse livro, eu não sabia, só sabia que a motivação do personagem era ele queria encontrar uma boa história. Mas tinha aqui um conflito existencial, e aí eu me enrosquei no meio da história, mas depois eu pensei, não, cada capítulo vai ser um personagem. Então tem o canoeiro, tem o vendedor ambulante, alguns têm nome, e tem capítulo que é saudosista, a saudosista. E aí eu usei essa imagem. Então aqui ela funciona, é um elemento simbólico que eu uso muito, mas é um livro, não um livro ilustrado, mas poderia falar livro com ilustração. Mas essas categorias assim, é mais para quem realmente está buscando, mas na hora que você vê uma oficina falou, de livro ilustrado, né? Então aí seriam os livros que o formato em si já começa a importar. Todo livro importa formato, mas no livro ilustrado você já começa a contar a partir do formato, né? Alongado. Então, isso vai fazer muita diferença. Alongado, porque o barco vai se movimentar, um formato pequeno para dar uma afetividade, né? Quase que, ao definir o formato também, já começa a contar a história. Alguma pergunta antes de ir para a próxima etapa? Tem algumas perguntas aqui, deixa eu... Então, vamos lá. Deixa eu colocar o nome da Débora. Débora Barbieri. Tá, ó. Leila Capella, ela pergunta, você escreve e desenha ao mesmo tempo? Ah, boa pergunta. Débora Barbieri, Baba Yaga. Baba Yaga é um coletivo. Coletivo Baba Yaga, vocês podem procurar. Mas pelo nome dela, vocês vão encontrar que ela fala especificamente do papel. Eu assisti dentro do YouTube, aí acho que vai direto para o link para o... Não, YouTube não, no Facebook que ela postou. Eu compartilhei, né? Então dá para assistir também. Se eu escrevo enquanto desenho, né? Ou... Poderia repetir a pergunta? Se eu escrevo e desenho junto, Você né? escreve e desenha ao mesmo tempo? Às vezes, o desenhar me ajuda na construção eu tornar aquela personagem real. Real assim, real no papel, né? Às vezes me ajuda, mas em geral depende muito de cada livro. Se for cada história, vamos dizer assim, por exemplo, eu parto muito de depoimento também da minha família, então eu vou muito na memória não só minha, mas da minha família. E aí eu fico atenta quando alguma coisa toca um sininho ou alguma coisa faz um trim-trim quando alguém conta uma história, até no meio de uma conversa. Normalmente é porque tem ali alguma emoção
E talvez essa emoção tenha a ver alguma coisa comigo também, né? Bateu alguma coisa em mim. E aí eu deixo um tempo até que começa a formar um pouco mais de imagens. Mas quando eu não consigo formar imagens só na minha cabeça como se fosse um filme, desenhar me ajuda, mas dá para criar imagem através do texto também. Então, tem histórias que, aliás, uma boa parte eu começo pelo texto. O que eu comecei pensando em desenho, A Visita é um livro que eu tinha um roteiro na minha cabeça, aliás, tinha um conflito. Que é o conflito? Esse é um personagem que vê chegar uma visita, então ele quer saber quem é essa visita. Então só isso já é um conflito. Se ele descobrir de cara, acabou a história, né? Então a gente vai criando, como quem cria, no meu caso, é o meu processo. Eu vou criando, vou encontrando situações em que esse personagem não vai descobrir tão logo, porque a motivação dele é descobrir, mas também tem um sentimento forte aí de curiosidade, e no caso da visita também tinha um medo. Então, eu trabalho muito com personagens a partir de alguma emoção, algum sentimento. Eu costumo dizer que onde tem sentimento tem história, né? Eu fiz um roteiro que eu fui fazendo um planejamento no computador da ação dos personagens. Então, eu não desenhei detalhe do rosto nem nada, mas de como eles estavam agindo. Se eles estavam caminhando, estavam brincando, são 3 crianças, se eles estão brincando, né? Depois, agora eu estou buscando o rosto deles. Eu tenho o movimento do corpo e a técnica também. Aquarela, lápis de cor. Tem uma hora que é rabiscar muito mesmo, na escrita também. Refazer várias vezes. Mais alguma pergunta? Eu vou mostrar um pouquinho do processo, a gente pode também... Ah, sim, alguém levantou. Lúcia, eu Gabriela. botei no chat, mas não veio. Eu só queria que você repetisse quem é que tem a palestra no YouTube sobre o espaço e o entre, Ah, tá. por favor. Michiko Ma. Porque o livro está no nome de uma brasileira. Me parece que você falou o livro e deu o nome de uma autora brasileira. Michiko Kano, é brasileira. Michiko Kano. Mas o Michiko. nome é japonês, É, né? é, Chikokan. Você botou aqui. é. O título do livro não é esse, não, mas as palestras, vocês vão encontrar, pode ter uma pequena diferença, mas se vocês colocarem Michiko Kano, Estética do Entre, acho que vocês vão achar algumas palestras dela. Dentro da site da Fundação desculpe, não é Fundação Japão. Tem também Da na casa site da Japan House. No site da Japan House. Michiko Kano. Agora está ok. Obrigada. A da Débora é a designer do coletivo Baba Yaga sobre o papel. É que eu falei dessas duas pessoas, né? Talvez tenha mais perguntas, mas podemos ir para o... Quer deixar para responder no final? Não, pode perguntar. Pode, ó. Daniel Braga perguntou: queria saber de que forma as imagens se articulam as narrativas. Os desenhos eles são autônomos, ou seja, falam por si mesmo ou não. Precisam das palavras para ter sentido. Na verdade, quero saber como se harmoniza texto e imagem na narrativa. Tá. Tem um pouquinho mais no meu próximo vídeo. Próximas imagens, mas eu já vou falar um pouco mais. Na verdade, assim, o livro ilustrado, a gente tem... Você pode usar várias linguagens, né? Bom, primeiro, pode ter palavra como pode ter um texto-roteiro,
né? Quando tem palavras, com certeza você vai ter que pensar muito se não está apenas repetindo o que o texto está dizendo, literalmente, e se tiver, se aquela imagem vale a pena estar lá, mesmo que repita. É tão particular, né? Mas pode ser contraditório também, às vezes. Tem casos de ilustradores que pegam um texto, e se o texto permitir também, né? Quando é uma outra pessoa, né? Se o texto permitir também, criar uma narrativa paralela que fica muito interessante. Narrativa paralela eu gosto muito. Às vezes está acontecendo também uma cena, a principal, né? A trama principal, e está acontecendo atrás alguma brincadeira, alguma coisa que também não está atrapalhando aquela narrativa principal, mas ele está complementando ali, né? Igual figurantes no cenário de cinema também poderia pensar. Mas vamos sobre essa pergunta, acho que quando eu mostrar algumas outras imagens, pode ficar um pouquinho mais claro. Tem mais pergunta? Tem mais perguntas. Tá. Luciana Nabuco, ela fala: Lúcia, você tem uma obra marcante, escrita e imagem. Quais foram suas dificuldades, se é que houve, em afirmar sua arte em um mercado editorial que muitas vezes insiste em pasteurizar a criação? Eu acho que assim tem a ver muito com o tempo, né? A gente vai amadurecendo devagar. O mercado também vai amadurecendo em vários sentidos, assim, até quando eu comecei a questão da gráfica, digitalização. Digitalização era um outro esquema, opções de editoras, oficinas também não tinha menos, tinha palestras, eu assisti várias, né? A gente vai construindo devagar. Então, tem muita gente que... Tem muitos ilustradores, tem muito mais hoje, se for falar em quantidade, e muitos encontrando o seu caminho como produção independente. É o caso da Débora, da Baba Yaga. Eles acharam que seria muito difícil publicar numa editora se não fosse algo mais independente, então eles participam de feira e até construíram um nome, Baba Yaga. Ficou até, para quem circula um pouco em livrarias ou até mesmo no grupo de estudos, Baba Yaga, eles ficaram até conhecidos como fazendo esses livros, né? Alguns até bastante artesanais. Agora, no meu caso, eu diria que foi devagar. Eu trabalhei muito tempo fazendo livros didáticos, que foi um aprendizado muito grande, porque exigia assim uma certa disciplina para entregar no prazo, né? Mas também a gente trabalhava muito numa época e eu conseguia um outro espaço de tempo para criar meus projetos. Para escrever histórias, eu não fui uma coisa muito fácil para mim, porque eu comecei com lendas japonesas. E lendas era encontrar palavras, desenhos, uma forma de contar, mas a estrutura estava lá, né? A estrutura, então, quando eu fui tentar sair da lenda para uma história, que eu falar, agora eu vou criar minhas histórias e não vou recontar, mas criar alguma história. E aí, que história eu conto, né? Bom, eu sou muito a favor das oficinas. Nas oficinas a gente tem troca e ir com o espírito de aprender sem pensar em publicar. Então, eu fiquei muito tempo numa oficina escrevendo crônicas, contos, mas era mais para crônica, uma mistura de conto-crônica, estrutura de conto, mas como uma crônica, em primeira pessoa, me expondo. E aí foi um exercício muito grande, porque era você virar aquela personagem.
né? E o mais difícil é porque tinha que ser na primeira pessoa com meu próprio nome, tinha que escrever no meu próprio nome. Então era um pouco aprender a me expor. E aí, aqui tem um depoimento da ilustradora Binette Schroeder, que eu mostrei um pouquinho, aquela do crocodilo, que ela falou que um dia ela desistiu de esconder a orelha, que ela achava que era grande demais, e resolveu expor. Cortou o cabelo curtinho e resolveu que não ia esconder mais. Ela falou que isso pode parecer que não tem nada a ver com ilustrar ou com escrever história, mas que tem tudo a ver. Eu participei dessa oficina quase durante 5 anos, e depois participava de muitas oficinas. E agora eu voltei a participar de novo de oficinas. Quando eu vejo algum interessante, como eu não preciso me deslocar, né? Agora tem uma oportunidade grande de... Eu estou aqui em Bauru, na casa dos meus pais, eu encontro sei lá, em outro estado, se me interessar, tem essa possibilidade, né? E eu falei, vou voltar a assistir aulas online, né? Então foi assim um pouco, investindo devagar. Claro, lendo também, né? Tem mais alguma pergunta? Tem mais uma da Andrea. Tá. Quem vai ilustrar um livro que alguém escreveu tem a liberdade da criação? Depende do livro. Tem autores que hoje em dia a gente consegue entrar em contato, conversar, mas tem ilustradores que preferem que não faça isso. Depende de cada processo, cada livro. Eu peguei uma vez da Cora Coralina, um dos últimos que eu ilustrei como livro. Assim, depois eu fiz capas, fiz alguns trabalhos, mas eu acho que da Cora Coralina foi um que eu mergulhei e fui até Goiás. Eu não podia sugerir de cortar texto nem nada, porque é a autora falecida e aquele texto clássico, né? Mas, assim, foi interessante esse mergulho, porque é uma personagem que narra, mas, ao mesmo tempo, o prato que ela está falando existe no Museu Cora Coralina, na casa, você consegue ver o prato, né? Então eu resolvi partir desse prato, desenhei o armário da casa dela, desenhei a casa, e esse foi interessante porque eu não desenhei a personagem, essa que está narrando, que fala da dor de ter sido acusada, de ter quebrado o prato e tal. Ela não entra, fica por conta da imaginação, entra a casa, entra a janela, portas, entra o armário com o prato, sem o prato e a história dentro do prato, né? Esse foi uma experiência muito interessante. Acho que não tem mais nenhuma pergunta agora, não. Tá, depois tiver... dessa outra etapa, ainda vai ter tempo a pergunta. Eu vou mostrar Isso. o processo de criação, mas mostrar com imagens. Posso compartilhar a Pode. tela? Aqui são vários coelhos do sumiê que eu fiz para chão de peixes. Como essa técnica de sumiê é a repetição, né? Então eu repeti várias vezes e escolhi a que eu achei que eu cheguei. Tanto a posição é detalhe, né? A orelha, mas principalmente a pincelada. Falar, acho que esse foi. Eu escolhi e coloquei no livro, né? Mas essa repetição, essa de desenhar várias vezes, eu faço no texto também, porém, pode acontecer na ilustração do primeiro sair melhor, por algum motivo. Não é comum. Primeiro, segundo, não sei. Alguns ilustradores, esses mais
posso dizer, virtuoso, que desenha super bem, muitas vezes tem usado o que seria o rascunho até, né? Eu gostaria de fazer isso, mas para isso eu teria que estar desenhando todo dia, todo dia, todo dia. Que a gente vai perdendo um pouco, como dança, né? Mas enfim, aqui o Sumier, e aí podemos passar. Olha, aqui aquela ilustradora, ela fala assim: por algum motivo, uma lembrança da infância é descoberta. Isso é uma alegria para um artista. Um tesouro adormecido dentro de si é redescoberto e expressado, que pode ter um grande poder de encantamento para as crianças. Então, aqui ela também está falando da memória, né? Eu achei interessante esse depoimento, porque ela diz também que ela não pensa em ser psicóloga ou educadora no sentido de querer passar uma mensagem. Ela traz algum encantamento e o que ela pode fazer de melhor é passar esse encantamento, né? Eu acrescentaria aqui também, pode não ser só um encantamento no sentido de lembranças boas, mas espanto, medo, várias emoções, né? Que é a vida. Podemos ir para a próxima. Aqui. Quando eu coloco um retrato, eu coloquei a dedicatória nesse livro, é um livro novo, que saiu agora, Máquina de Retrato. Quando eu coloquei esse retrato para esses meninos, eu não coloquei quem são, mas justamente para deixar um pouco por conta do imaginário, mas eu acho que muitos no final acabam já imaginando, porque depois eu coloquei outra fotografia na parte da biografia. Meu pai e meu tio, né? Essa história foi a partir de um depoimento do meu pai, que ele disse que se encantou por uma máquina de retrato e acabou fazendo uma troca muito inusitada. Inusitada, ele não falou inusitada, eu que achei, né? Que ele trocou por um burrico, né? Estou já contando um pouco da história, mas o bom do livro ilustrado é que, assim, mesmo contando, não é, você tem que ter vontade de folhear várias vezes, mesmo que eu conte toda a história. Aí que entra a questão estética, né? Livro também, né? Quando você tem uma frase bem construída, você tem vontade de ler de novo. Bom, aqui eu coloquei um outro elemento que é dá para ver que para não sei se o pessoal conhece, mas é uma não, floco de algodão antes de quase se abrindo, chama capulho, né? Esse pequeno, ele abre, né? A flor é diferente. Às vezes eu falo flor porque ele parece flor, mas é o floco de algodão, porque esteve na minha na memória da família e ainda está. Não na minha época, quando eu era criança, não. Era mais café, frutas, caqui, mas do meu pai, né? Então, ele contava, brincava, minhas tias acabavam ajudando muito, e ele ajudava e brincava, né? Mas quando eu coloco um retrato, é muito fácil as pessoas confundirem personagem, pessoa real, porém, o retrato também já é quase uma ilustração, porque nessa época, pessoas iam no fotógrafo na cidade, tiravam foto, provavelmente a roupa também eles emprestavam, né? Pode ser que meu avô tivesse, até esqueci de perguntar isso, tivesse comprado uma roupa especial, mas é uma roupa de ocasião especial, né? Pousa, tem a luz, né? É quase uma ilustração. Mas assim, para o leitor em geral, acaba confundindo muito a pessoa com o personagem. Então fala, mas então aconteceu isso, essa parte aconteceu de verdade. A professora Nilma Lacerda tem um trecho que ela fala assim, da verossimilhança, né? Tem coisas que na vida
tão extraordinário que quando você coloca no livro, na verdade você tem que criar a verossimilhança. Você vai acreditar na verossimilhança interna do livro. Pode ser um lugar tão fantástico quanto um cotidiano, mas você cria um espaço que, a partir do momento que você abre o livro, você cria um pacto, né? Você vai acreditar naquela história. Se você não estiver acreditando ou se não estiver entrando na história, talvez tenha algo que precisa ser trabalhado. Vamos ter mais uma imagem. Acho que mais uma e mais outra, né? Mas vamos nessa. Aqui, esse é um livro ilustrado, mas até que é um livro que eu tinha consciência de que tinha uma quantidade boa de texto, tem diálogo que entre o menino e o caipira, né? Inspirado até no caipira do Almeida Júnior, na posição que tá picando fumo, né? Eu coloquei aqui uma postura. Eu me inspirei na postura desse caipira, né? Aqui eu separei o texto de um lado, do outro, mas deixei também esse vazio e essa sensação da terra, já na escolha do papel. Pintei num papel que já tem esse tom, né? Meio bege, meio areia. E a paleta também, lembra um pouco fotografia antiga, meio siena. Aqui o diálogo, por exemplo, é uma coisa que não briga tanto, né, você não está repetindo o diálogo. Mas se tiver também, olha, eu voltava da escola. Ao passar pelo vizinho, viu seu antenor sentado na soleira da porta. Ele tinha em mãos um objeto estranho. Não era usar na roça. O que seria? Pode ter até uma coisa mais, não vou dizer repetição, mas não vejo problema em... Porque você bate o olho primeiro na imagem. Depois, quando lê o texto, você olha aquela imagem ressignificando, né? O que eu não acho muito interessante quando tem um trecho dizendo ele abriu a porta, só tem a pessoa abrindo a porta como explicando o texto, né? Aí eu acho que já poderia incluir assim algo mais, né? Ou um ângulo diferente, alguma coisa. Composição é tudo também, né? Ou tudo não, mas uma boa define muita coisa. Podemos ir para o próximo. Então, aqui o algodão já tem uma passagem do tempo que acontece dentro do livro. Não é uma passagem tão assim... a história pode estar passando mais ou menos uma semana, mais ou menos, não tá tão definido, mas tem também uma coisa simbólica, os retratos falam do tempo, e a flor de algodão também, né? O início já começa com era tempo de algodão outra vez. O que eu ia falar mais? Eu gosto de colocar esses elementos que traz uma simbologia ou remete a alguma ideia de passagem, de tempo, efêmero, né? No outro livro eu usei a nuvem, também como uma forma de... Tem hora que segue uma sequência de personagens, várias páginas de personagem, e aí eu gosto de colocar esse entre, algo que, como no cinema, a câmera vai para acho que a Vanessa pode falar bem disso. Eu não sou expert em cinema, mas gosto muito. A câmera foca uma outra coisa, uma janela, um detalhe, um vaso, né? Isso está no livro também da professora Michiko Kano. E no livro ilustrado eu também acabo usando esses recursos para criar uma pausa, ou esse entre. Podemos ir para o próximo. Aqui, Ori. Falei dessa
desse formato alongado, né? No livro dá para ver também a dobra no meio da página. Aqui eu não coloquei o texto, mas no texto eu vou ler aqui, só essa parte, porque nós começamos teve uma pergunta sobre palavra, né? Na beira do rio está o barco. Balança, balança. A água balança. O barco balança. Essa outra página eu não trouxe, mas depois eu mostro no livro, mas o rio chacoalha os peixinhos. Peixinhos vêm, peixinhos vão. O remo de bambu vai e vem. Aqui a palavra, ele entra também trazendo essa sensação do barco, o remo que vai e vem, trazendo um pouco essa coisa do movimento da onda, né? Vai e vem, buscando um texto conciso nesse caso. Eu cortei bastante, eu lembro de ter cortado bastante. Podemos ir para a próxima. Aqui também, essa história foi construída a partir de um cotidiano de uma menina, que é inspirada na minha avó, Uri, até o nome foi quando eu estava criando ou falando dessa história antes de ter no papel. A minha editora, que tinha acabado de sair da SM e estava fazendo uma curadoria para uma outra, falou: e você está falando que é a história do sua avó, como é o nome dela? Eu falei Uri. Ela falou: esse livro tem que chamar Uri. Esse é um livro de personagem, eu acho, né? O personagem aqui é o afeto, essa alegria dela estar no barco. E a construção foi tentando, digamos, esse afeto, esse momento com os pais, com o barco, tornasse extremamente precioso, que o leitor entrasse nessa história, né? Porque é um ritual de passagem. Ela, no final, ela tem que deixar esse estado, né? O personagem sempre está em movimento. Então, ela também cresce. Não chega a ponto de dela, não é a história contada da minha avó, dela crescendo, nada disso não. É aquele momento do passeio do barco, passa no barco, mas tem uma coisa muito da terra também, do colo da mãe, do chão que pisa, essa sensação que eu quis trazer, né? Podemos passar, acho que talvez tenha mais uma imagem. Essa acabou. Essa é outra história do caminhão. O caminhão foi inspirado também numa memória da minha infância, que tinha um caminhão que chegava e trazia um cinema itinerante no rancho na comunidade, não onde eu morava, mas na comunidade onde meus primos moravam, e era uma comunidade muito grande, então o caminhão estacionava, chegava uma vez por mês, e estendia-se um lençol, e a gente assistia, com as crianças no chão, os adultos no banco, 2 filmes seguidos. Então, quando eu lembrei disso, eu pensei, eu vou criar uma história, só que eu pensei a partir da espera, que era o meu ponto de vista, né? A espera dessas personagens, esperando. Então, eles estão se aprontando. Então, o estudo que foi feito aí, do posicionamento do personagem, fiz vários estudos. Podemos ir para a próxima. E eu sou muito apaixonada por casarios. Adoro casarios. E eu queria colocar esse caminhão em movimento. E colocar cenários do Brasil. Não precisa ser de um lugar específico, mas criado, né, dentro da história. Então, trouxe aqui algumas fotos. Algumas eu tirei até depois que eu já tinha feito o livro. Podemos passar. Olha, criação de personagem também, detalhes. Aqui eu tirei uma foto, mas eu já pensei quase como uma ilustração. Já fiz um recorte. Né? Esse detalhe, esse cachorrinho, eu poderia criar uma história
a partir daí. Mas esse ainda ficou para depois, mas eu trouxe para ver como muitas vezes é observação, né? Observação e aquilo que nos emociona. Podemos ir para o próximo. Aqui um estudo para paisagem, onde o caminhão ia passar. O caminhão, na minha memória, não era azul, não. O azul eu coloquei aqui esteticamente para que eu queria juntar essa cor meio, ainda lembra um pouco terra, mas não tão rústico. E o azul que, para mim, simboliza aquilo que vem de longe, é como o céu, né? Intangível, mas você vê que é azul. Se você for no dicionário de simbologia, o azul é a cor do imaginário. A Marina Colasanti tem um livro, Uma Ideia Toda Azul. Tem o Menino Azul da Cecília Meirelles, né? Eu acho que talvez por isso também eu pensei em um caminhão azul. Mas eu não revelo o que é. Eu não revelo. Isso vai sendo. Tem um movimento do caminhão. Podemos ir. Troquei o título. De início, o primeiro texto era assim: caminhão, cinema é o caminhão. Troquei por O Caminhão, porque eu não queria revelar e nem importava mais se era cinema. Era esse caminhão traz ou vem chegando. Aqui uma paisagem. Tá? Podemos ir para o próximo. Aí o núcleo familiar. Então, esse livro, ele acontece paralelamente. A narrativa da família, o cotidiano da família, e aguardando o caminhão. Então, o texto aparece só nesse núcleo. O gostoso do livro ilustrado é que a gente pode ter sequência com texto e depois, claro, organizado de uma forma coerente, né? Aqui tem também uma estrutura de repetição, no que repete o caminhão. Deixa eu mostrar só um pouquinho, não precisa voltar a tela, não, pode manter assim. Então tem cena familiar, depois o caminhão. Depois eu mostro melhor, mas enfim, aqui só tem um desenho, né? Então tem essa repetição. Acontece paralelamente o movimento do caminhão. E o texto aparece ela repetindo também várias vezes: mãe, falta muito? Mais alguns dias. O caminhão vem mesmo? Claro, deve estar na estrada. Aí depois ela pergunta para a avó: vó, o caminhão está chegando? E aqui eu coloquei uma brincadeira que acontece, que não está no texto. São as irmãs, né? Ali dá para ver que são 3 meninas, e elas estão brincando. Não aparece a hora ou outra. E tem um cotidiano que não está, no texto não tem, enquanto a mãe estava colocando no varal, porque o desenho mostra, então não há necessidade, tem o diálogo. Podemos ir para o próximo. O caminhão aqui é um personagem, né? No primeiro rascunho, eu me enrosquei um pouquinho, porque entrou um outro carro no meio da história, porque na minha memória tinha uma perua rural. A gente chegava até o cinema, que acontecia numa outra comunidade, atravessando a cidade, era longe até. Se chovesse, a perua do meu pai atolava e a gente não chegava até o lugar. Então, tem hora que a gente tem que desapegar da história real e construir a narrativa. Então, se o caminhão é também um protagonista nessa narrativa paralela, não cabia um outro carro. Tem aqui o ônibus no cenário, mas ele aqui ele está assim como está o Casaril, né? O caminhão, sim, ele está chegando e a família está esperando. É um personagem também. Podemos passar. Depois eu vou mostrar mais algumas dentro do meu livro, mas aqui é aquela cena no começo que eu estava mostrando, como ficou
depois de pintado e dentro da página, né? Então fica texto aqui ficou texto de um lado e a imagem como se fosse um quadro. Porém, a cena da família, ele não tem aquele requadro, e o do caminhão, ele tem um requadro. Eu vou mostrar no livro mesmo, quase como se fosse uma tela de um cinema, uma tela de um teatro de sombra, e só no final, já aproximando do final, é que desaparece meio que o caminhão se integra nesse fundo branco, né? Então existe a junção, o encontro. Não revelo até o final exatamente o que é, então é uma homenagem à magia e não... O caminhão traz alguma coisa, cada um imagina uma coisa. Então esse foi uma forma também de despertar a curiosidade do leitor, de ele virando a página para ver quem é, o que é esse caminhão, por que a família espera tanto, né? Aqui tem um outro ideograma também, Mi Hiraki. Esse Mi de olhar, Hiraki de abrir, folhear. A gente considera o livro ilustrado, esse Mi Hiraki, que se apresenta. Você considera as duas páginas, essa dupla, né? A harmonia dessa dupla, e como é ao folhear. Esse é o jogo do livro ilustrado, que é muito fascinante. Acho que termina aqui. Deixa eu ver se tinha mais. Tem mais umas imagens, mas bem rapidinho, só para... Não sei nem se... Momotaro, que é a partir da lenda, é um herói, né? Então, aqui a postura dele, mas aqui já quase a arte final, onde eu pintei separado. Não sei se tem algum ilustrador aqui, mas eu pintei o traço separado do casaco dele, um pouco pela textura que eu ia conseguir, dependendo do papel, né? Então, isso, eu não uso tanto computador, faço muito à mão, mas às vezes eu junto no computador. Aliás, uso bastante para planejamento e para texto. Aí podemos ir para a próxima. Deixa eu ver se acabou aqui ou tem mais algum. Tem mais algum, Vanessa? Eu acabei aqui. Esse do Corrida dos Caracóis. São personagens que Lia e Nico. Criei 3 livros, mas aqui, Corrida dos Caracóis, que eles brincam com os caracóis. Brincam assim, resolvem apostar corrida. Qual caracol chega do outro lado primeiro? Aí o conflito eles lançam um desafio, só que eles dormem, né? Aí perdem os caracóis, enfim, a história é bem simples, mas digamos que nesse dormir, procurar o caracol, eles vão inventando outra brincadeira do faz de conta. Acho que acaba aqui. Essa aqui foi a última tela mesmo. Eu vou tirar o compartilhamento aqui. Aí a gente volta à imagem. Para você. Pode entrar na pergunta, mas deixa eu só mostrar aqui, eu acho que um pouco maior. Você estava falando desse enquadramento, né? Nesse livro, também é alongado, esse enquadramento que eu estava falando, tem um detalhe ou outro que ultrapassa. Então, é essa sequência. Vai mudando a paisagem. Entardecer, né? Então, tem uma coisa do tempo passando. Alguém perguntou sobre o texto, né? Deixa eu ver aqui, se eu leio mais um trecho. Amanhã virá hoje, esse é o desenho. Amanhã virá hoje, e hoje chega com nuvens escuras. Se chover, o caminho vira lama, o caminhão pode atolar. Uma gota, 2, 3, grossas gotas tocam no telhado. O caminho todo é embaçado. Por onde anda o caminhão? Fazendo escolhas assim na palavra, né? Eu tenho, de vez em quando, eu coloco, mas muito raramente, mas talvez no próximo livro eu vou colocar
uma palavra em japonês. E mesmo em japonês, eu penso muito na sonoridade, igual o nome Ori. Eu coloquei por ser sonoro. Se não fosse, eu não ia colocar, provavelmente. Poderia até ser interessante por um nome estranho também, aí também é uma outra opção. Mas uma vez eu estava fazendo uma oficina e vieram várias descendentes de japoneses, Nisei, Sansei, enfim, netos, talvez conhecendo o meu trabalho, né? E elas, na hora de escrever, ao se referir à avó, todas usavam bachan, né? De um lado, eu entendi muito bem a vontade de marcar uma identidade, por outro lado, tinha uma coisa que o leitor, ele ou você coloca uma explicação ou uma não vai entender e vai estranhar aquela palavra. Então, isso, se for uma coletânea tipo Minha Avó Japonesa, que tem que foi de 4 autoras, é uma coisa, né? Quando você quer marcar. Mas se for uma história que não tem essa intenção, é muito mais fácil colocar avó, né? Ou então, eu coloquei, por exemplo, Mukashi para falar de antigamente. Sem precisar explicar demais, Mukashi eu gostei da sonoridade. E aí fez sucesso entre as crianças, porque as crianças começaram, depois que entenderam que Mukashi era antigamente, eles queriam reinventar, recontar a história, todos queriam usar Mukashi. Então, a palavra estrangeira também, às vezes, cria uma curiosidade, é legal, mas eu sempre penso na relação das palavras. Como a gente vai utilizar? Se escrevemos em português, se coloca uma palavra estrangeira, como vai soar? Eu vou dar um outro exemplo. Estava traduzindo um autor japonês, o Kenji Miyazawa. Deixa eu escrever aqui. Porque tem livro dele. Kenji Miyazawa. Autor japonês. Eu traduzi um chamado Violoncelista, mas o outro que eu traduzi foi publicado numa revista. Ele usa uma palavra que é klambon. Aí você vai buscar no dicionário japonês, não existe. Aí eu fui buscar tentar pesquisar o que era essa palavra, porque eram 2 siris, caranguejinhos, dentro da água, do rio, descobrindo o mundo. Então eles falavam assim, Clambon riu, Clambon clap, clap, gargalhou. E tem uma hora que eles falam, Clambon morreu. E você fica sem saber o que é esse Clambon. Mas fui descobrir que, na verdade, essa palavra foi invenção do autor. Então, olha só, o som aberto, Clambon, essa descoberta desses personagens por algo novo, uma palavra desconhecida, então o leitor também fica na mesma situação dos personagens. Aquela sensação que os personagens têm de algo novo, algo diferente, por não revelar o que é e nem saber, nem é uma palavra que só vai pela sonoridade. Ah, tem um som aberto. Bom, acho que eu falei demais, vamos ver as perguntas. Eu queria fazer uma primeira pergunta, que você traz muitas memórias e você traz muitas personagens que são inspirados em personagens da sua família, pessoas da sua família. Como é que é a recepção da sua obra dentro do teu núcleo familiar? Como é que são essas trocas? Teve trazer um pouquinho. É tão Por exemplo, engraçado, seu pai porque... leu o seu livro da fotografia. Deixa eu ver, deixa eu pegar. Esse, né? Esse é a máquina de retrato, né? Eu faço uma dedicatória e no final tem também uma galeria de foto que eu desenhei. Só que essa galeria, apesar de eu me inspirar um pouco em fotos, em retratos da época, assim, e tem esse retrato do personagem que eu fiz a dedicatória aqui, inspirado no mesmo tipo de roupa, são retratos inventados, né?
eu não tinha quantidade, ou nem queria misturar com personagem real, que eu coloquei só na biografia. Aí sim, eu coloquei meu retrato, meus pais, a da família, aqui atrás. Então, nesse, talvez, alguém possa confundir, mas tudo bem também, né? Possa achar, até mesmo que eu digo que foi inspirado no meu pai, eles vão achar que tudo o que aconteceu aqui é exatamente desse jeito, mas a maior parte é. Claro que a gente tem que amarrar, né, a história, né? Senão ele não funciona como narrativa, mas ele trocou, a parte que mais me chamou a atenção foi que ele trocou por um burrico, né? E, enfim, aí acontecem umas coisas inusitadas, justamente como é a vida, né? A vida. Então, isso me motiva muito a escrever sobre a vida. Acho que desde criança tinha essa pergunta. Mas por que eu nasci nesse lugar? Por que eu nasci com o olho puxado? Ou por que são esses os meus pais? Ou por que, né? Ou o futuro também. Então, e eu percebia também que a vida é tão cheia de inusitados, então eu gostava de ler livros que traziam, não resposta, tá? Mas esses espantos, que é a vida, assim. Então, começava a ler também histórias da minha mãe, né? Romance. Bom, quando eu mostrei, ele explicou tudo, como era a máquina que ele fez a troca. Então, eu usei, assim, o depoimento dele serviu muito de pesquisa, como era o tamanho do burrico, um monte de coisa. Aí, quando eu vi, eu queria ver a reação dele. Aí ele falou, tá bem escrito, é engraçado, né? Então, ele se reconhece e, ao mesmo tempo, não reconhece. Ele falou, você escreveu bem, construiu bem, uma coisa assim. Agora, da minha mãe, a partir do... Deixa eu ver, o livro de Sayuri é um dos que eu tenho também como um livro, na verdade não é livro ilustrado, tem ilustração, mas é um livro mais de texto, né? Esse traz personagem inspirado na minha mãe, mas traz de uma comunidade toda e é uma história do Brasil também, porque são baseados em fatos reais. Então aqui exigiu uma pesquisa mais do fato histórico, da época da Segunda Guerra Mundial, porque nessa época os japoneses foram proibidos de falar, de ler em japonês, então minha mãe estudou escondida. É um fato ainda não muito conhecido, mas eu fico muito feliz de ter conseguido escrever essa história. Também é um livro de personagem, só que eu não falei muito para focar um pouco em livro ilustrado. Mas quando eu mostrei para minha mãe, ela também ficou assim meio... que ela é muito discreta, minha mãe, né? Mas começou a levar para as amigas, ler, então eu acho que é aquele sentimento meio a meio. Eu me reconheço aí, eu me identifico com muita coisa, mas é uma personagem ao mesmo tempo, né? Tem uma pergunta, Luciana Nabuco. Vou ler aqui o que eu não sei se é bem uma. Eu não li até o final. Lindo, lindo isso, Lúcia, sobre a relação das palavras. Um dos meus próximos livros se chama Ori. Orim, O Caminho da Transformação, justamente porque Ori em Urubá significa cabeça. E o livro, para mim, é justamente poder alinhar a forma filosófica do Yorubá como sou iniciada no candomblé. Assim como meu anterior, Ocan. Então, para mim, é importante afirmar o uso dessas palavras nem tão usuais. É para um comentário. Né? Então, e é muito sonoro. Às vezes, assim, eu penso muito na hora de colocar, né? Mas sabe que me falaram também que o Ori é um nome que não é tão conhecido no japonês? Assim, as pessoas mais antigas, eu tenho uma tia também com esse nome, mas uma pessoa falou, parece também tem alguma sonoridade que pode lembrar alguma coisa africana, né? Isso eu achei legal, pode ter essa sonoridade com o rio, né? Assim, Okan também parece é um som engraçado, né? O som
dos indígenas como da África, tem hora que eu reconheço alguma coisa que lembra, não sei se é a pronúncia, por exemplo, a Kyu-san escreveu um dos personagens chama Akin. Eu falei, olha, também não é aqui eu tenho bastante, né? Aqui em nome japonês tem bastante. É interessante essa sonoridade semelhante, né? Tem uma pergunta. Tem uma pergunta no Facebook que se você também escreve em japonês, você faz as traduções que você faz são traduções do... Uma novidade. Próximo livro. Eu não faço o contrário para o japonês, porque aí eu tenho que conhecer muito mais do que eu conheço. Esse é o livro que ganhou, a autora que ganhou Hans Christian Andersen, foi no ano, acho que 2016, 17. Não faz muito tempo, mas tem a ver com o filme que muitos devem conhecer, Kiki's The Library Service, que ficou conhecido em inglês, vocês conhecem? Da bruxinha Kiki, né? do Miyazaki, do estúdio Ghibli. É o livro que deu origem. Eu fiz a tradução, vai sair em breve, não sei a data, pela Estação Liberdade, como eles já estão começando a soltar algumas notinhas, então eu também acho que posso divulgar. Está sendo reilustrado, mas não é um livro de ilustração, é muito texto, tem algumas ilustrações, porém a edição brasileira pode ser diferente. É uma história muito bacana porque de alguma forma fala da personagem feminina muito forte, muito interessante. Um rito de iniciação também dela, de sair de casa. E tem uma cena que me chamou muita atenção, quando ela chega numa cidade grande e ela crente que vai ser aceita, e as pessoas falam, mas bruxa, né? O que estão tramando? O que será que ela pode estar tramando? Quem decidiu que ela pode vir para cá? Ela leva um susto, né? E ela batalha para ser aceita nesse lugar, né? No início, não que vão fazer bullying de imediato, nem nada disso, ou querem expulsar, nem nada, mas é assim, faça como você quiser. E aquilo pega ela de um jeito no início que tira toda a autoestima dela no início, né? Mas, enfim, através da ideia dela, do movimento dela, ela acaba também encontrando acho que quem assistiu o filme sabe, de fazer esse trabalho de entregas, né, de pequenos objetos, enfim. Então esse é o próximo, que não é uma tradução, né, mas é o que eu estive empenhada nesses últimos tempos. Alguma outra pergunta? Qual o título desse aqui? Esse é em português vai ser Kiki. Deixa eu escrever aqui. Kiki. Não, entregas expressas de Kiki. Quando sair no meu Instagram, vou pôr a autoria, senão Kadono, que é a ganhadora do Hans Christian Andersen alguns anos atrás, não faz muito tempo. Deixa eu ver aqui mais. A Máquina de Retrato também já está nas livrarias. Tem algum livro que eu mostrei que... esses no japonês, já acho que não dá para comprar aqui. Eu espero traduzir um dia, quem sabe, né? Esperamos também. Tomara. Meu livro. Queria fazer uma... Acho que aqui todo mundo está falando que adorou, enfim. Queria fazer uma... Rabugento e aquariano. Qual seria, na sua opinião, a maior alegria e o maior desafio desse ofício? Olha, eu acho que... sabe quando a gente... Bom, a gente vai trilhando um caminho,
quando a gente acha, pô, agora eu vou descansar, parece um novo desafio, mas é aí que é legal. Só que, assim, o grande perigo, eu acho, isso não é só com essa profissão. Algumas armadilhas, mas nossa mesmo, não é uma armadilha que alguém coloca, não. Por exemplo, a gente começa a receber, a gente sonha tanto em receber convite de editoras, né? No início, quando está publicando os primeiros, porque é uma luta você ir buscar a editora, aí um tempo para esperar, depois às vezes o livro não vende, aí você... Mas começa a receber convites, agora não sei, né? Porque agora também tem uma dificuldade, mas enfim. E aí dá uma sensação de que, nossa, é uma oportunidade, eu não posso perder. Aí mora um perigo. Porque os personagens, às vezes, demoram para amadurecer, muitas vezes um livro demora, né? E, às vezes, tentar apressar esse processo. Né? O que eu dou de conselho nas oficinas é assim, como exercício, é você tentar escrever uma história pensando em fazer um recorte no tempo. Fazer uma história que passa num tempo onde não se alonga tanto. Para livro ilustrado, tá? Aqui focando um pouco nisso, né? Porque o livro ilustrado ele é muito conciso. Então, se você coloca um conflito mais existencial, é muito comum cair ou num autoajuda, autoajudinha que alguns falam, né? Ou num relato ou um resumo, uma sensação de resumo, sabe? Então, assim, como exercício, hein? Você consegue fazer uma história bem legal, com um conflito mais, fazendo um recorte no tempo. Por exemplo, esse do balão, passa-se praticamente um dia. Né? Tem muita coisa que está atrás dessa personagem, tudo você vai construindo, mas a situação mesmo, o conflito mesmo, é a partir do momento que ela ganha o balão e vai perder o balão. Deixa eu ver, do caminhão, digamos que seja praticamente, não está escrito que é uma semana, mas a saída do caminhão, a família esperando, né? Deixa eu ver qual mais. A Oria tem um espaço um pouquinho maior, mas nessa passagem, mas o passeio de barco pode ser naquele dia, né? Um dia, uma manhã, uma tarde, pode ser. Então, histórias para livro ilustrado, e se alguém quiser estiver escrevendo e veja se você encontrou o conflito ocasional. Por exemplo, uma vez eu dei esse exemplo já algumas vezes. Alguém, uma personagem feminina, menina, mocinha, tem um complexo, vamos supor, estou lembrando aqui da minha sobrinha, falava que tinha pé grande. Isso é mais existencial, você resolver isso demora muito mais, né? Mas você fazer um recorte, tá, tem uma festa e vai comprar um sapato, né? Você experimenta o sapato na loja, se você encontrar e ficar satisfeito, já acabou a história, né? Mas com isso você fica uma camada, a história em camada, o seu conflito, o personagem, o conflito existencial fica em camada. Você vai estar trabalhando com esse conflito ocasional, você ir à festa, você pode não ir, né? Mas a festa vai acontecer. Então, fazer um recorte no tempo, e aí você dá movimento para essa personagem. Então, o livro ilustrado, por ser muito conciso, isso ajuda bastante na hora de construir quem está se exercitando. Esse do gato. É uma estrutura já, porque ela encontrou duas estruturas no livro, né? Então, pode se aventurar nisso um pouco mais adiante. Então, como exercício, algumas dicas que eu dou na oficina. Eu dou algumas propostas mais assim, de você fazer um recorte no tempo. Depois, aos poucos, né? Estela Maris está aí na oficina dela, vai poder aprender muito também. Eu quero participar. Eu estou encantada, apaixonada. A Lúcia é maravilhosa.
Aqui eu foquei um pouco mais no livro ilustrado, ilustração, porque eu sei que depois ainda teremos 3 encontros, né? Quero ver se eu consigo assistir as outras também. E as outras autoras vão poder falar também. Stella Maris, eu estou curiosa, já até comentei. Personagens secundárias. Você está curiosa sobre as personagens secundárias, Eu né? preciso ler o seu livro também. Legal demais. Parabéns, Lúcia. Obrigada, Stella. Encantada, querida. Olha, eu Nossa, tive a que honra de maravilha. estar num projeto junto com você, já estou muito feliz também. Bom demais da conta, né, Lúcia? Bom demais. Bom demais da conta. Nossa, amei sua oficina, viu? Estou encantada. Parabéns. Enfim, eu tenho medo de ter exagerado em quantidade de imagens, mas assim, às vezes fica Não, muita coisa, mas enfim. tudo muito bem dosado, perfeito. Parabéns, Vanessa, por esse projeto tão lindo. E aqui tem alguns homens, mas tem muitas mulheres, né? Gente, brigadão, um beijo para todo mundo. Gente. Obrigada. Beijo. Beijo grande. Parabéns. Obrigada. Tchau. Foi fantástico, maravilhoso. Até semana que vem. Semana que vem. Tchau. Vamos que vamos. Viva a literatura. Viva a literatura. Viva a arte, viva a literatura. Tchau. Tchau. Tem uma criança aí também. Né? Tem uma menininha aí. Tem uma menininha valente. Tchau, obrigada a todos. Tchau. Tchau, Lu.